Olá pessoal, de novo, esse vídeo é o primeiro de uma sequência que eu estou gravando sobre reações de mercado. Então, assim como eu fiz no capítulo 3, para o capítulo 4, eu também estou separando os conteúdos em vídeos distintos. Então, esse capítulo vai tratar especificamente de reações de mercado. O que seriam reações de mercado? São mudanças nas curvas de demanda, na curva de oferta e alteração no equilíbrio de mercado. Tá? Então, a gente vai ver isso em vários vídeos aqui ao longo desse capítulo. Então, para começar, a gente vai tratar das mudanças na demanda. Vamos recapitular o que eu tinha mencionado no capítulo anterior, tá? A demanda é diferente da quantidade demandada. Demanda é a curva, a quantidade demandada é um ponto na curva de demanda, tá? Ou seja, é uma combinação entre preço e quantidade específica na curva de demanda, tá? A gente viu que mudanças no preço vão afetar a quantidade demandada, ou seja, essa combinação preço-quantidade vai se alterar em função de mudanças no preço. Mas as mudanças no preço não mudam a demanda, ou seja, não promovem deslocamentos na curva de demanda. Então, isso é o que a gente vai detalhar ao longo desse capítulo. Então, a gente vai começar a análise das mudanças na demanda analisando o aumento e a redução da renda do consumidor. Então, vamos começar analisando um aumento da renda. O aumento da renda do consumidor vai provocar um aumento na escala de demanda. Então, a gente começa analisando pela escala e depois a gente passa a analisar o gráfico. Então, a escala inicial. A gente está supondo que inicialmente esse consumidor tem uma renda, um salário de R$2.000 por mês, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma escala de preço de lata de refrigerante, por exemplo, tá? Então, a gente tem os preços nessa escala que vão de R$2,50 até R$1, tá? Associado a cada um desses preços, a gente tem quantidades demandadas específicas. Então, uma quantidade demandada de latas por semana, lata de refrigerante por semana. Então, ao preço de R$2,50 a lata de refrigerante, esse consumidor com uma renda de R$2.000 está disposto a consumir, está disposto a adquirir no máximo uma lata por semana, tá? Ao preço de 2, que já é menor do que o preço de R$2,50, ele já está disposto a adquirir no máximo 2 latas por semana, tá? Ao preço de R$1,50, ele está disposto a consumir no máximo, adquirir no máximo 3 latas de refrigerante por semana. Ao preço de R$1 a lata, ele está disposto a consumir e adquirir no máximo 4 unidades por semana. Então, aqui a gente tem a combinação entre preço e quantidade, supondo que a renda desse consumidor é de R$2.000 por mês. Aqui a gente vai supor que esse mesmo consumidor teve um aumento de salário. Então, o salário dele passou de 2.000 dessa escala inicial para 5.000 nessa segunda escala de demanda, tá? Então, a gente tem os mesmos preços. Notem que a coluna referente aos preços da escala 2 é a mesma que a coluna de preço da escala 1. Então, a gente não tem alterações nos preços, tá? Por outro lado, agora, considerando que houve uma mudança na renda do consumidor, que passou de R$2.000 para R$5.000, ao mesmo preço, que é R$2,50, antes o consumidor com uma renda de R$2.000 estava disposto a comprar até uma lata por semana. Com uma renda de R$5.000 por mês, ao preço de R$2,50, agora ele está disposto a consumir até 3 latas por semana, tá? Então, o que a gente está fazendo nessa análise de mudança de demanda? A gente está pressupondo que houve uma alteração naquilo que a gente chama de uma variável exógena. Variável exógena é a renda do consumidor. Por que exógena? A gente vai ver daqui a pouquinho no gráfico. A gente tem o eixo Y, que é especificamente preço. A gente tem o eixo X, que é quantidade, tá? Então, a renda não faz parte do nosso plano cartesiano com essas duas variáveis. Só que a gente tem que considerar que ela afeta, sim, a demanda, tá? Então, a gente considera que ela é uma variável exógena, tá? Exógena porque ela vai afetar. Então, a gente tem preços, os mesmos preços que são praticados quando a gente analisou a escala 1 são os mesmos preços da escala 2. Só que agora, a cada preço, a gente tem quantidades maiores associadas a cada preço. Por quê? Porque agora a renda do consumidor é maior. Então, por exemplo, antes ele tinha a um preço de R$1 a lata de refrigerante, ele estava disposto
adquirir até 4 latas de refrigerante por semana. Agora, com o aumento de renda para R$5.000, ele está disposto a consumir até 6 latas por semana, tá? Então, percebam que a gente manteve a escala de preço, tá? O que mudou? Mudou a renda do consumidor, e essa mudança de renda, que é um aumento de renda, fez com que agora ele sentisse uma predisposição a consumir, a adquirir uma quantidade maior de refrigerante a cada nível de preço, tá? Aqui a gente vai ter a representação gráfica do aumento de renda que a gente viu na tabela anterior. Então, a gente basicamente está utilizando os dados da nossa tabela, esse quadro 1 aqui, a gente está plotando isso no gráfico, para representar uma demanda inicial. Essa demanda inicial saiu da onde? Dessa combinação entre preço e quantidade a um nível de renda de R$2.000, tá? Essa demanda 2 saiu da onde? Ela saiu da nossa combinação decorrente da escala 2, que é um salário de R$5.000, tá? Então, a gente tem os mesmos preços para a escala 1 e para a escala 2, o que muda é a quantidade demandada, tá? Então, o que a gente tem? Aqui, ao preço de R$2,50 a lata de refrigerante, com uma renda de R$2.000, essa demanda 1 se refere a uma renda de R$2.000. O consumidor estava disposto a adquirir no máximo uma lata por semana. Quando a renda dele passa para R$5.000, ele está disposto a adquirir no máximo 3 unidades, 3 latas de refrigerante por mês ou por semana? Por semana, considerando que o preço é o mesmo, tá? O que a gente tem com isso? Para cada nível de preço, a gente tem uma nova demanda. Uma nova demanda significa uma outra curva de demanda. Por quê? Não houve uma alteração no preço da lata de refrigerante. Não houve. O que houve? Houve uma alteração na renda do consumidor. Então, ao mesmo nível de preço, para cada nível de preço, agora o consumidor está disposto a adquirir uma quantidade maior de latas de refrigerante por semana, tá? Uma observação aqui do ponto de vista da análise metodológica em economia. Muitas vezes vocês estão familiarizados com outras disciplinas que representam mudança no gráfico de forma distinta. Essa forma de representar mudança no gráfico é o que a gente chama de estática comparativa. Então, em um mesmo gráfico, nós estamos representando duas curvas que se referem a momentos distintos no tempo, tá? Então, o pressuposto é que você tem uma demanda inicial, que está representada por essa curva de demanda, e essa demanda final. Por que a gente chama de demanda final? Depois da mudança na renda. Então, isso é que a gente chama de estática comparativa. Nós estamos plotando duas curvas no mesmo gráfico e indicando que elas se referem a momentos distintos. Essa é a primeira demanda associada a uma renda de R$2.000. Essa é a segunda demanda associada a uma renda de R$5.000. Então, percebam que, a partir do momento que há uma alteração na renda do consumidor, no caso uma alteração de aumento da renda do consumidor, para cada nível de preço, agora as quantidades associadas são maiores, tá? As quantidades referentes à intenção de aquisição por parte do consumidor agora é maior, tá? Por isso que a gente representa como um deslocamento da curva de demanda. Então, é assim que a gente analisa mudança na demanda. Então, eu não estou falando que mudou a quantidade demandada. O que mudou foi, para cada um dos níveis de preço, a minha demanda, tá? Houve uma mudança na demanda. É assim que a gente analisa. Agora, a gente vai analisar os efeitos da redução de renda do consumidor. Então, a gente vai considerar como se fosse o oposto do exemplo anterior. Então, a situação inicial do consumidor era uma renda de R$5.000. A situação final a renda dele caiu de R$5.000 para R$2.000. A gente está invertendo o exemplo anterior. Estamos mantendo a escala de preço, igual a gente fez no exemplo anterior, só que agora a gente vai perceber que, dado que houve uma redução da renda do consumidor, vai haver uma redução na quantidade demandada por semana, tá? Então, com uma renda de R$5.000, o consumidor estava disposto, ao preço de R$2,50 por lata, a adquirir no máximo 3 latas de refrigerante por semana. A partir do momento que a renda dele cai para R$2.000, ao mesmo preço de R$2,50 por lata, agora ele está disposto a consumir no máximo
uma lata por semana. E para cada um dos níveis de preço, R$2, R$1,50, R$1, para cada um desses níveis de preço, agora a gente tem quantidades menores, quantidades demandadas menores, tá? Então, houve uma redução na escala da demanda. A gente manteve os preços, não houve alteração de preço do próprio bem. A única coisa que se alterou foi a renda do consumidor, que caiu, tá? E a partir do momento que a renda do consumidor cai, há uma redução da demanda. Graficamente, a gente está vendo o oposto do que a gente viu no caso do aumento da renda. Então, para os mesmos níveis de preço, o preço de R$2,50, agora a gente está supondo que a nossa demanda inicial é aquela para o qual o consumidor tinha uma renda de R$5.000 por mês. Agora, a demanda final, que é esse D2, está se referindo a uma renda do consumidor de R$2.000 por mês. Então, a gente está representando graficamente essas setas para a esquerda, indicando que há um deslocamento negativo, um deslocamento para a esquerda da curva de demanda. Então, a gente tinha uma demanda inicial e agora a gente tem uma demanda final. Se vocês forem ver outros manuais de economia, vocês vão perceber que existem várias possibilidades de notação gráfica para representar isso, tá? Então, alguns autores vão utilizar D0 e D1, tá? O que é importante? É importante você indicar, você assinalar qual que é o momento inicial e qual que é o momento final, qual que é a demanda inicial e qual que é a demanda final, tá? Então, essas setas nos servem para representar especificamente o deslocamento da curva, tá? Então, percebam que a partir do momento que há uma redução na renda do consumidor, há um mesmo nível de preços, a R$2 a lata de refrigerante por semana, agora, antes o consumidor estava disposto a adquirir 4, tá? Na demanda inicial. A gente tem uma combinação R$2 e 4 unidades na demanda inicial. Ao mesmo preço agora, R$2, dado que houve uma redução da renda do consumidor, agora a gente tem uma quantidade de 2 associada ao mesmo preço de R$2 por lata, tá? Isso para cada um dos preços que a gente estiver considerando. Então, há uma redução na demanda. Redução na demanda é um deslocamento negativo da nossa curva de demanda utilizando essa representação de estática comparativa. Ou seja, a gente tem o antes e o depois representado em um único gráfico por meio desse deslocamento, tá, da curva de demanda. Deslocamento a gente está representando a curva inicial e a curva final, tá? Então, é assim que a gente analisa a redução da demanda, tá? Uma diminuição da demanda, dado que houve uma redução da renda do consumidor, tá? A gente tem que pressupor, no caso dos exemplos sobre latinhas de refrigerante, que refrigerante para um consumidor médio, para um consumidor padrão, é um bem normal. Mas existem situações, vamos recapitular, o que é um bem normal? Bem normal é aquele que, em havendo aumento da renda do consumidor, vai haver um aumento da demanda, tá? No caso de bens inferiores, o que a gente viu que são bens inferiores? São aqueles bens que, quando há um aumento da renda do consumidor, vai haver uma redução na demanda desses bens. Por quê? Porque é um bem de qualidade inferior. Pode ser psicológico, pode ser só na opinião do consumidor, mas são bens, às vezes marcas de produtos, então são bens que são substituídos por bens de qualidade superior assim que o consumidor tem aumento de renda. Até eu brinco sempre que para alguns alunos o restaurante universitário é um bem inferior. Então ele almoça no restaurante universitário até que ele vai começar a fazer um estágio, vai ganhar uma bolsa mais significativa e a partir desse momento ele deixa de comer no RU e vai comer no shopping. Para esse consumidor, a gente considera que o restaurante universitário é um bem inferior, tá? Mas veja, isso é pessoal, isso vai do perfil do consumidor, tá? Então, se a gente estivesse tratando de bens inferiores, qualquer bem inferior que fosse, então o que a gente tem? No caso de bens inferiores, a partir do momento que há um aumento da renda do consumidor, a gente tem uma representação de uma demanda inicial associada a uma renda de R$3.000 por mês e uma demanda final associada a uma renda de R$5.000 por mês. Quando há um aumento de renda de R$3.000 para R$5.000 por mês, a gente tem um deslocamento negativo da curva de demanda. Por quê? Para um mesmo nível de preço, por exemplo, R$6, quando o consumidor ganhava R$3.000 por mês, ele estava disposto a adquirir até 5 unidades de
carne de segunda, tá? A partir do momento que ele tem um aumento de renda que passa para R$ 5.000, agora ele está disposto a adquirir no máximo 3 quilos de carne de segunda, tá? Por mês. Então, a gente tem um deslocamento negativo da curva de demanda. Há uma redução da demanda do bem inferior, no caso carne de segunda. Por quê? Porque o consumidor vai optar por consumir, por adquirir outros produtos de qualidade superior, já que ele tem agora uma renda maior. Então, quando você tem aumento de renda e você está analisando um bem inferior, aumentos de renda levam à redução da demanda por esse bem inferior, tá? Para o caso de bens de consumo saciado, não importa se sua renda vai aumentar ou se sua renda vai reduzir, óbvio, lógico, dentro de certos patamares, tá? Não adianta também ficar com uma renda zero. Então, estamos considerando, assim, redução de renda dentro de certos limites. Então, para aumento ou redução de renda, em alguns casos, não vai haver alteração na demanda, tá? Isso ocorre no caso dos bens de consumo saciado, por exemplo, o sal. No caso do sal, havendo aumento de renda, o consumidor estava ganhando R$ 2.000 por mês de salário, agora ele ganha R$ 5.000 por mês, não significa que ele vai passar a adquirir mais sal por conta disso, tá? Porque normalmente as pessoas já consomem uma quantidade suficiente que a gente considera do ponto de vista do consumidor, o consumidor já está saciado com aquela quantidade de sal que ele adquire todos os meses. Então, a gente não vai identificar aumento ou redução de demanda em função de variações na renda. Por quê? Porque é um bem de consumo saciado. O consumidor já está satisfeito com a quantidade que ele adquire, independente do nível de renda que ele tem, tá? Então, essa seria uma outra situação. Agora eu vou gravar um vídeo sobre outras situações que vão promover mudanças nas curvas de oferta e de demanda.